Pronto. Bom dia. A paz. Hoje é dia 16 de junho de 2025. Estamos gravando aqui em São Paulo com a bênção de Deus e agradecendo a Jesus por podermos reiniciar esses trabalhos, né? Iniciamos semana passada com esse novo formato e aqui hoje damos sequência a pedido dele. Nós iniciamos por Gênesis, com capítulos e contextos, né? Porque cada capítulo às vezes tem uma divisão que não é bem no meio do capítulo, né? Mas tem temas, e sobre esses temas nós gravamos de segunda a sexta, e no sábado, assim como aconteceu nesse último sábado, nós vamos ter turmas de meninos e meninas, né? Vamos estudar isso a respeito essa semana para ver se o senhor Continua nesse formato. Continua ou se dá para juntar, mas a princípio é isso, e foi muito produtivo. Eu espero que seja cada vez melhor. Lembrando que na semana passada foram os 3 primeiros capítulos de Gênesis, falando sobre a criação do mundo e a criação do primeiro casal e o que aconteceu com eles, né? E agora nós vamos para o capítulo 4, que começa a falar sobre os irmãos, né? Caim e Abel. Que é o que acontece depois da saída de Adão e Eva do paraíso. Porque Adão e Eva cometem o pecado original e aí tem as consequências, né? O pecado original que a gente pode levar é a desobediência. Bora lá? Vamos lá? Lembrando que eu marquei aqui algumas referências, porque muito do que é falado aqui no início é citado também lá nos outros livros, e é sempre bacana a gente saber, né? Sobre isso. Uma outra lembrança, nós estamos lendo a tradução da Bíblia mais simples que tem, que é a Bíblia infantil. É uma leitura para quem está iniciando. Então, muitas vezes as pessoas vão assistir o vídeo e falar: nossa, mas está muito diferente da tradução que eu tenho, que é mais robusta e tal. Nós temos 4 ou 5 Bíblias diferentes aqui, fora as que a gente estuda fora. Na internet tem até em hebraico. Tudo. E tem os outros estudos que a gente aconselha. Vão buscar mais informações. O que o Espírito Santo ferver o seu coração, queimar seu coração e deixar tranquilo, vá atrás, porque é conhecimento. Isso é ir buscar conhecimento da palavra. E não adianta só você buscar. Você tem que entender, absorver e espalhar. Viver a palavra. Agora, durante a leitura, o que estiver ao nosso alcance de esclarecer um ponto ou outro que essa tradução não proporcionou, a gente acrescenta. E se alguém que está assistindo falar: olha, tem um ponto aqui que é relevante e não foi falado, por favor, participe. Faça seus comentários, manda mensagem pra gente, a gente pode até fazer um acréscimo no próximo vídeo, entendeu? A intenção de Deus, usando as ferramentas nossas, ou seja, nós somos os servidores dele, né? Ele usa a nossa boca para trazer a palavra, assim como tantos outros, e graças a Deus que existem muitos outros mundo afora, e a gente pode comungar, né? É comunhão. Crescer junto. Isso. Então, capítulo 4 de Gênesis, sobre Caim e Abel, diz assim: Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela ficou grávida. Eva deu à luz um filho e disse: com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho homem. E ela pôs nele o nome de Caim. Caim, em hebraico, soa parecido com a palavra que quer dizer tive, né? O povo tem essa coisa do nome ter um significado de acordo com o contexto daquele momento, né? Depois teve outro filho, chamado Abel, irmão de Caim. Então veja bem, Caim o mais velho.
o primogênito. Uhum. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. Duas profissões já. O tempo passou. Um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus o Senhor. Repare aqui, ele falou alguns. Não necessariamente o melhor. Uhum. Entendeu? Não foram as primícias que Caim ofereceu a Deus. É o que está no contexto aqui. Então, Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou-o e ofereceu as melhores partes ao Senhor. Olha a diferença, né? O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Aí tem uma referência lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 4. Vamos lá, em Hebreus 11, versículo 4, diz assim: foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Então, você vê que a Bíblia explica, né? Então, às vezes, eu tenho muitos amigos que começam a ler a Bíblia e falam, eu não estou entendendo nada. Eu falo, gente, vai lendo. Que ela se auto-explica. Seja teimoso. A hora que você conseguir pelo menos uma vez ler de Gênesis a Apocalipse, você já vai perceber muita coisa. O que não dispensa a ajuda do irmão, né? Para esclarecer uma dúvida ou outra. De um pastor, principalmente alguém que estuda, né? Que se debruça sobre a Bíblia. Mas olha, aqui já está explicando muito melhor, né, a atitude de Deus para com Abel, diferente do que foi com Caim. Posso Claro. contextualizar uma coisinha? Antes da gente começar, ali já estava pontuando os capítulos e os temas para cada dia da semana. Um deles diz sobre os descendentes de Caim. E aí, automaticamente veio, e os descendentes de Abel? E ela me respondeu, carnalmente, ele não teve descendente, ele morreu. A palavra que foi citada em Hebreus ali, diz quem são os descendentes de Abel. Os corretos. Aqueles que temem a Deus, obedecem a Ele, têm fé que Ele é o Senhor e oferecem as melhores coisas, ou as primeiras e melhores coisas para Ele, porque Ele deu tudo para nós. Ele deu a vida em primeiro lugar, Ele deu o dom, Ele nos capacitou e nos formou dentro das profissões que nós escolhemos. Escolhemos? Ou Ele deu? Não, eu achei linda essa última frase aqui de Hebreus 11:4, que diz, por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Então, muitos de nós, uma vez que formos obedientes ao Senhor, tivemos fé, né? Mesmo depois de mortos na carne, ainda vamos falar muito, porque o que quer dizer isso? É o legado, né? Abraão ainda está falando, Davi ainda está falando, entendeu? Beleza? Posso continuar? Vamos lá. E aí ele continua aqui. Então o Senhor disse... Então ele rejeitou Caim e a sua oferta, e Caim ficou furioso e fechou a cara, né? Então, olha o linguajar aqui para criançada, né? E também os jovens entenderem. Então o Senhor disse, por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal. E por isso o pecado está na porta, à sua espera. Na porta, não deixe ele entrar. Só uma coisa aqui importante. Isso.
Aqui a palavra diz que ele não rejeitou só a oferta, ele também rejeitou a pessoa. Sim, porque a atitude é o caráter. Exato. Né? Então, aí ele continua aqui. Por isso o pecado está na porta à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. A orientação. Né? Então Deus não vai facilitar pra gente não, gente. Então, aquelas crianças que, quando querem alguma coisa a todo custo, e o pai repreende e fala, não é hora, não temos como, e você não merece, né? Olha aí, o exemplo vem do início, Exatamente. né? E aí, quando nós falamos em arrependimento, em corrigir nossos pecados, em buscar estar e obedecer, estar mais próximo de Deus, as pessoas confundem. Elas acham, não, mas a minha salvação não são pelas obras, é pela fé. Não Cuidado. distorce o que está na Bíblia. Cuidado. Por quê? A partir do momento que eu tenho fé, como Abel tinha fé, as minhas atitudes refletem aquilo que eu acredito. Então, qual foi a atitude de Abel por ter fé em Deus? Dar o melhor de si, né? Então, será que a pessoa que não tem ou não se esforça para ter boas obras, ela tem fé de verdade ou é só da boca para fora? Primeiro ponto. Isso está na Bíblia. Segundo, eu tenho muita fé, mas como diz Paulo, às vezes aquilo que eu não quero fazer eu faço, aquilo que eu quero eu não faço. Acontece, somos seres humanos, né? Agora, não fazer tudo certinho sempre compromete a minha salvação? Não, porque senão Jesus não precisava morrer pela gente. Mas uma coisa é, estou salvo. Outra coisa é, eu quero viver uma vida de governo aqui, enquanto eu ainda estou na carne, para não só ter uma vida abençoada, mas para poder abençoar outras pessoas e poder ser usado para que outras pessoas também conheçam a Deus e sejam salvos. Essa é a diferença. Então, se você quer ter uma vida miserável, entendeu? Beleza, eu tô salvo, ok, escolha a sua, né? A gente assistiu uma aula sobre isso ontem, maravilhosa. Agora, não, eu não tô pensando só em mim, né? Porque prosperar na vida, não só financeiramente, não é só pensar na gente, na nossa própria família, é pensar no reino. Porque o Senhor nunca vai dar algo só para um filho. Ele nunca faz só por um, ele faz pelo conjunto. Exatamente, tá? Então aí voltando, ele fala assim, então ele quer, o pecado quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Aí Caim disse a Abel, seu irmão, vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. Venceu o pecado? Infelizmente não. E aí tem uma referência, lá na verdade, 3 referências. Mateus 23, 35, que fala assim, aqui, 23, 35. Por isso Deus castigará vocês pela morte de todas as pessoas inocentes que os antepassados de vocês mataram, desde a morte do inocente Abel até a de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram entre o templo e o altar. Descendência genética. Então, se você... Gente, olha só que coisa de doido, né? Não basta dar conta dos nossos próprios pecados. Nós não estamos aqui à toa. Da mesma forma que a gente pode ser grato, porque os nossos antecessores, né? Se esforçaram muito para a gente poder estar aqui. Nós também temos que honrá-los, tá? Destruindo os altares que eles levantaram. Que altares, né? Aquilo que eles fizeram de errado e que eu não posso levar para a geração seguinte. Nossa, Lígia, mesmo meus pecados já são muitos. Se for me preocupar com de toda, né? Todo mundo que veio antes de mim, até Abel, eu tô lascado, né? Gente, para nós, para o homem,
isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então, quando você passa a sua vida limpo com Deus, entrega nas mãos dele, né? Aprenda como se reportar a ele no momento certo, da maneira certa e principalmente reivindicando a ajuda correta, porque Jesus é nosso advogado, né? Depois, com o tempo, o Senhor vai nos permitir falar um pouquinho mais sobre essa parte legal do mundo celestial, tá? Além dessa referência, tem Lucas, capítulo 11, versículo 51, que diz assim: começando pela morte de Abel até a morte de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o lugar santo, sim, eu afirmo a vocês que o povo de hoje será castigado por todos esses crimes. Ele reforça a informação. E aí também tem 1 João, capítulo 3, versículo 12. Vamos lá. 1 João 3,12, que fala assim: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno, né? E matou o próprio irmão. E por que o matou? Porque o que Caim fazia era mal e o que seu irmão fazia era bom. Só por isso. 3 citações de 3 apóstolos da mesma orientação de Jesus para eles, segundo a palavra que estava escrita há muito tempo. Exato. Então, assim, basta que a gente faça o que é bom para que o mal queira matar a gente. Tá disposto a pagar o preço? Né? Se você tiver fé, você vai estar disposto. Porque quem dá a vida por Jesus, vivo está. Vai continuar com ele lá. Quem não é do maligno, importa. Então, né? E aí, depois dessas referências, beleza, vamos voltar para a palavra que diz assim: quando os dois estavam no campo, tal, mais tarde o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, seu irmão? Não sei, respondeu Caim. Por que sempre, desde o início, Deus sempre pergunta, mesmo ele sendo onisciente, onipotente, onipresente, ele sabe tudo, inclusive o que a gente pensa, mas ele quer verbalização, coloque para fora. E aí Jesus, no final, lá praticamente iniciando Atos, ele diz, coloquem eu esqueci a palavra, mas tipo, digam seus pecados uns aos outros, né? confessem seus pecados, põe para fora, porque assim você está se expondo, se humilhando perante o Deus Altíssimo e dizendo: me ajuda, me cura disso. E também o seguinte, quando eu confesso meus pecados, eu estou quebrando as minhas algemas. Porque o maligno, ele usa exatamente a vergonha, né? O fato de eu querer esconder aquilo que eu estou fazendo de errado, para me acorrentar, para me prender nas garras dele. Agora, quando eu falo, não, eu não tenho medo de você, eu estou na mão de Deus, eu confesso, eu fiz isso, me perdoa, e aí você se arrepende, o inimigo já não tem mais poder sobre aquilo. É uma das primeiras coisas que foi citada na aula, quando a gente se apresenta ao tribunal de júri celestial, confesse, porque todos ali já sabem, mas quando você explana, você põe para fora, você abre o coração dizendo: não quero mais isso, eu sei que eu errei, mas sozinho eu não consigo. Aqui está meu advogado. Ele morreu por mim. Então, já tá pago. E ele pagou muito caro. Né? Vamos lá. Então, Caim deu uma de louco aqui, né? Não sei. Por acaso eu sou o guarda do meu irmão? Ainda desaforado, vê se pode. Vai piorando as coisas. Então, Deus disse... Quer dizer, Deus dá a oportunidade do cara falar a verdade. Igual mãe, sabe? Que você não tem nada para me contar? Tipo, eu já sei, mas você vai falar ou não vai? Você vai falar a verdade ou, né? Enfim. Então Deus disse: por que você fez isso?
Da terra, o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. O Aí, sangue grita, o sangue clama. E aí tem uma referência disso lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 24. 12, 24, que diz assim: vocês chegaram até Jesus, que fez a nova aliança e que borrifou o sangue que fala de coisas muito melhores do que o sangue de Abel. Tá entendendo o que o sangue fala? Então, por isso você será amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra, pois quando você matou o seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. Quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. Você vai andar pelo mundo sempre fugindo. Caim disse a Deus, o Senhor: eu não vou poder aguentar esse castigo tão pesado. Hoje tu estás me expulsando desta terra. Terei de andar pelo mundo sempre fugindo e me escondendo da tua presença. E qualquer pessoa que me encontrar vai querer me matar. Qualquer pessoa que me encontrar vai querer me matar. Então tinha pessoas além de Caim e Abel? Claro que tinha, gente. Por quê? Essa criação do Jardim do Éden, Adão e Eva depois dos seus filhos, era um projeto de Deus, entendeu? A parte do mundo que já existia. Lembra da leitura? Se você não lembra, primeiro vídeo que a gente gravou fala lá a criação. E a criação está no plural. Foram criados seres humanos, homens e mulheres. E que vocês procriem e encham o mundo. Ele não estava falando de jardim. Uhum. Eles são a nossa imagem e semelhança. Ele não estava falando só dele, ele estava falando da Trindade, ele estava falando do mundo celestial. Uhum. Né? Então ele foi um projeto de Deus para resgate, inclusive, da própria humanidade, porque antes disso já tinha rolado a treta lá com Satanás, ele já tinha sido expulso. Na escuridão já era presente. A terra foi criada e os mares enchiam e as profundezas e eram escuro e não tinha luz. Mas a primeira coisa que ele diz ali em Gênesis 1, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Mas o Senhor respondeu: isso não vai acontecer, pois se alguém matar você, serão mortas 7 pessoas da família dele como vingança. A vingança é de Deus. Em seguida, o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém o encontrasse, não o matasse. Então Caim saiu da presença do Senhor e foi morar na região de Nod, que fica a leste do Éden. Essa região de Nod em hebraico soa parecido com a palavra que quer dizer andar pelo mundo, tá? Então ficava a leste do Éden. E aqui... Lembra que no fim também da leitura ele diz que a leste, ou seja, naquela porta que foi a saída de todos do jardim, a leste ele colocou, não sei se foram querubins, com espada de fogo, circundando o jardim para que ninguém mais pudesse entrar, né? Exato. Então aqui tem um super mistério de Deus, né? Como é que explica aí a questão de já terem pessoas antes de Caim e Abel? E vamos continuar lendo a Bíblia aqui para descobrir. Em algum momento pode ser que isso seja elucidado, que até eu fiquei aqui, né? Só para clarear um pouquinho, quando ele diz que criou os seres viventes, primeiro os dos mares, por quê? Porque nos mares, nas profundezas, já existiam algemados que até hoje permanecem lá. Os monstros, né? Os monstros das profundezas. Estes foram decaídos e alguns anjos estão lá guardados, aqueles que renegaram Deus. Que em Apocalipse explica isso. Mais para frente a gente vê. Mas já lemos, se você entrar na página do YouTube, nós já lemos
né? Então tem isso lá. Não estou saindo de nada da palavra que está escrita. Não estou falando nada na minha cabeça. É tudo que Deus colocou. Quando ele diz que a criação foi feita, primeiro, os seres do mar. Segundo, os seres do céu. Por quê? As aves. Porque já existia a referência dos anjos com asas. A referência das asas. E isso tudo veio depois da natureza ser feita. A natureza tem vida. Tinha as plantas, as sementes, as frutas. E quem carrega as sementes para cultivar a terra se não tem homem? As aves. Exato. Né? Então, Deus é muito inteligente. Ele não é só inteligente, ele é sábio e ele detém toda a sapiência do universo. Então, tudo que a gente sabe, por mais que a gente estude, não vai chegar num cisco daquilo que Deus é. Ele criou isso tudo numa sequência, em ordem, para que nada faltasse para aqueles que viriam depois, que seriam os animais terrestres, silvestres, selvagens e domésticos. Por quê? Já tinha doméstico. Porque tinha alguns que iriam acalentar os corações dos homens que seriam criados depois. E até para proteger, né? Os cachorros que são amigos, né, dos homens, protegem enquanto o homem está dormindo e ele está lá vigiando para que outro animal não venha atacar. Exato. Né? E muitas vezes se coloca no meio e acaba sendo morto. Né? Mas como que depois vai ter descendência de Abel se ele saiu sozinho no mundo e não tinha ninguém para ele se relacionar, se Adão e Eva não tinham filha? Então, use a inteligência que Deus deu. Se no início ele disse, vamos criar os seres humanos assim como os foram criados em pares, a Terra foi colocada em cada região seres humanos para que elas, né? E aí tem aquele entendimento de que muitos dizem, como que cada raça é um pouco diferente um do outro. Não tem essa citação na Bíblia. Os orientais são com a pele um pouco mais amarelada, né? Os africanos com a pele mais escura, os europeus, estou abrangendo porque era a área que existia, são mais clarinhos, né? Quem gosta de frio, não sou eu, fica lá pro lado das geleiras e tudo mais, né? São bem branquinhos, porque não dá nem para tomar sol, tá sempre cheio de roupa. Os índios que estão lá no calor, estão sempre bem queimados. Expostos, né? Pele mais avermelhada, porque está sempre exposto ao sol. Raças, culturas, ambientes diferentes, continentes diferentes, e isso está citado em 1 Gênesis. A gente vai aprofundar também bastante aqui, que é sobre os descendentes de Caim. Depois, quando Adão e Eva têm outro filho, que é o Sete, né? Perdão. Sete. Isso, Sete. E aí tem os descendentes de Adão. Vai ser bem legal estudar isso essa semana, né? Porque são nossas origens, né, gente? Então, e olha, num pedaço só do capítulo 4 já deu pano pra manga. São 30 minutos já quase de vídeo. E assim, tem muita coisa, a gente já deu pitacos aqui, certo? Porque eu já percebi que no sábado, 1 hora só não deu pra gente aprofundar nos 5 tópicos que nós tivemos. Eu fiquei entre o primeiro e o segundo só. Exatamente. E olha que a sala nem tava, né, cheia. Não tava cheia. Mas o convite é, uma vez que a gente no sábado começa a estudar um tema com mais profundidade e juntos, porque aqui só, né, só gravando. Só estamos gravando. Poxa, ficaram dúvidas. Vem pro privado, vem pro WhatsApp, sabe? Entra no grupo com a gente.
Porque o nosso trabalho é esse, gente. Nós vivemos para a obra. Então, quanto mais a gente puder facilitar o aprendizado de todo mundo que chega, melhor para todos, melhor para a gente vai estar realmente exercendo aquilo que o Senhor nos chamou. A gente cresce junto, né? Certo? Ok, então, obrigado pela participação, divulguem, comentem, compartilhem, ativem o sininho, né? E enquanto o Senhor assim nos permitir, estaremos sempre aqui, né? Se não nas gravações, aqui no presencial constantemente, e enquanto existir internet, estaremos nela também. Amém. Então fiquem com Deus, com as bênçãos de Jesus e com a proteção do Espírito Santo, e até.